Eu tive um relacionamento muito difícil dentro da minha casa, né? Um relacionamento conjugal. Eu não sei se algumas mulheres passam por isso, passam por essas lutas conjugal com seu esposo. Muitas das vezes a gente não tem um marido convertido, né? E tem um marido que não fala as coisas de Deus, mas eu tinha uma fé e acreditava que um dia ele fosse falar alguma coisa vinda do Senhor. E eu costumava falar, né, que todas as palavras duras que ele falava eu colocava num bolso furado. E não ia ouvir aquelas palavras, eu não queria aceitar aquilo dentro da minha casa. Olha aí, olha as dicas já surgindo. Olá, minhas queridas irmãs, é muito bom estar aqui novamente com vocês, dando continuidade à nossa websérie Mulheres Simples, mas Extraordinárias. Como Deus é bom, como o Senhor é maravilhoso de ter nos dado e tem nos dado essa oportunidade de estarmos falando para quantas mulheres Deus assim quiser. Nós aqui hoje, olha, eu quero dizer uma coisa para você. Para todos vocês, se preparem, porque o Senhor tem falado através de cada mulher que está aqui. E dessa vez não vai ser diferente. Mas Deus tem falado de uma forma muito particular com cada mulher que vem. De uma forma peculiar com cada mulher que vem aqui contar o seu testemunho, a sua experiência com o Senhor. Então se prepare, que o Senhor está dando continuidade o que eles têm feito através dessa websérie aqui. E eu quero apresentar para vocês a nossa querida irmã Celeste. Ela é da Igreja Evangélica do Calvário. E aqui no Bandeirante mesmo, nós temos uma aliança, assim, de amizade. É porque eu acho a palavra aliança tão forte. Ela sobrepuja, sabe, a palavra amizade. Porque era isso que tinha Davi e Jonatas. Eles tinham uma aliança. Então, essas mulheres que você tem visto vindo aqui, são mulheres aliançadas. Nós somos aliançadas em Cristo Jesus. E eu quero apresentar mais uma mulher que nós temos tido essa aliança de muitos anos para a glória de Deus. Amém. E você vai ver o que Deus vai falar através dela para a glória do Senhor e para a sua edificação. Irmã Celeste, fique à vontade. Obrigada. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Agradecer a Deus por esse momento, porque é um momento muito especial para mim. Amém. Nossa. A gente estava conversando assim nos bastidores um pouquinho antes, né? Mas, poxa, é maravilhoso poder falar, né? Eu costumo dizer que eu falo de mulheres da Bíblia e poder falar de uma experiência de vida, né? Uma parte da minha vida, e isso é maravilhoso. Eu quero agradecer a Deus, agradecer a Juliana, a Ju, com muito carinho, porque eu chamo ela de Ju, com muito carinho, e agradecer... e a gente vai falar um pouco, né, um pouco de nós aqui, é um bate-papo gostoso, um bate-papo bem descontraído. E o Espírito Santo de Deus está presente aqui nesse momento, eu creio, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus vai falar, vai usar os meus lábios. Eu tenho pedido essas orações, eu tenho pedido sim oração, para que seja somente Ele falando, Glória sabe, a Deus. Ju? Glória a Deus. Porque de nós mesmos nada somos, né? E o que seria da minha vida se eu não tivesse esse Deus maravilhoso? Aleluias. Então eu glorifico a Deus em tudo, em tudo eu dou glórias. Você está vendo aqui a irmã Celeste sempre glorificando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Mas assim, você ainda não conhece a irmã Celeste, você não conhece assim
É claro, nem eu mesma sei tudo que ela já viveu, só ela e o Senhor sabe. Mas eu quero que você comece a prestar bem atenção, porque nós vamos começar agora a introduzir, entrar na experiência, uma das experiências, porque olha só, ela vai falar tudo, o mistério da agenda, ela vai falar muita coisa aqui, tá? Você tá vendo aqui uma agenda, ó, aguarde aí. E tem Jesus, ó, Jesus. Tá vendo? A gente vai entrar agora em uma das experiências, porque eu tenho o privilégio, tive o privilégio de saber de algumas, muitas outras, né? Mas ela aqui vai compartilhar conosco uma experiência linda. E ela vai começar agora já a falar conosco. Então, eu até falei com a Ju, Deus me deu, assim, um tema, né? Assim, nesse tempo que ela vem conversando comigo e tudo. E esse tema que Deus me deu fez muito parte da minha vida. Desde a minha conversão, né? Até hoje. Nunca desista dos seus sonhos. E eu digo para todas as mulheres hoje que estão ouvindo, não desista. Se Deus colocou um sonho no seu coração, Ju, se Deus colocou um sonho no seu coração, não desista dele. Porque esse sonho, em primeiro lugar, é de Deus, né? Em primeiro lugar é de Deus. E ele vai aguçar esse sonho, como aguçou dentro do meu coração. Deus aguçou. Eu falo assim, falo com as mãos, né? Fica à vontade. E Deus, o sentimento que eu digo para todas as mulheres para ter, né, dentro do coração delas, é a fé e a perseverança. Eu perseverei muitos anos da minha vida e Deus colocava cada vez mais aquele sonho. As pessoas me viam muitas das vezes até triste por causa de algumas situações que eu passava, né? E eu vou falar com as irmãs sobre relacionamento. Eu tive um relacionamento muito difícil dentro da minha casa, né? Um relacionamento conjugal. Eu não sei se algumas mulheres passam por isso, passam por essas lutas conjugal com seu esposo. Muitas das vezes a gente não tem um marido convertido, né? E tem um marido que não fala as coisas de Deus, mas eu tinha uma fé e acreditava que um dia ele fosse falar alguma coisa vinda do Senhor. E eu costumava falar, né, que todas as palavras duras que ele falava eu colocava num bolso furado. E não ia ouvir aquelas palavras, eu não queria aceitar aquilo dentro da minha casa. Olha aí, olha as dicas já surgindo. E à medida que ia passando no tempo, eu sei que desanima. Eu sei que desanima, né? Porque há um desânimo, você vai ao culto, você recebe aquela palavra abençoada de Deus, né? E aquela palavra de força, de poder. E você chega dentro da sua casa cheia de Deus, né? Cheia do Espírito Santo. E você vê a situação que não muda, né? Você vê aquelas palavras continuam. Mas eu digo mais uma vez, persevere, tenha fé. Amém. E o outro sentimento é o amor, né? Aleluia. Porque o amor de Deus, e eu digo tem que ser o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele é incondicional. E a gente tem que pedir a todo instante esse amor. Porque você vai amar aquela pessoa, mas você não vai gostar de ouvir o que você está ouvindo dessa pessoa. Por isso é necessário ter o amor de Deus. Tem que ter o amor. Porque gostar você não precisa gostar daquilo que você está ouvindo. Aquelas palavras duras que muitas das vezes vieram para mim, né? Palavras difíceis. Mas Deus me dava força através da fé e derramava o amor dentro da minha casa. Glória a Deus. Então esse amor eu conseguia amar o meu esposo mesmo ele falando aquilo. Eu tenho até um exemplo aqui, né? Que eu tinha uma amiga, tenho até hoje, para a glória de Deus, que ela falava, não é ele que está falando isso. É o inimigo que está usando os lábios dele. Isso é tão importante, né? Então, eu tenho que frisar isso. Quantas mulheres vão estar assistindo, não é?
essa websérie, esse bate-papo aqui que a gente está tendo com a Irmã Celeste, e muitas mulheres devem atravessar, assim, situações difíceis conjugal, e onde tem um esposo que não é cristão, e ela disse tantas coisas aqui importantes. Você vai para a igreja, quando chega em casa você vê uma situação que quer totalmente te tirar toda a alegria, toda a paz que você recebeu lá na casa do Senhor. E aí, essa mulher de Deus, na vida da Irmã Celeste, falava assim mesmo para ela: não é ele que está falando. Então, olha só, olha o foco. Ué, não é meu marido que estava falando. Então, era quem estava falando, Irmã Celeste? Era o inimigo, o inimigo de Deus que estava falando. Tá vendo? E ali eu não acreditava naquelas palavras e eu começava a orar dentro da minha casa. E começava a profetizar, a todo tempo profetizando dentro da minha casa. A profetizando que um dia eu ia ouvir dentro dos lábios dele palavras de Deus, palavras de vitória. E eu já estava assim, caminhando na casa do Senhor, eu já era uma mulher de oração na casa do Senhor. E continuava as palavras duras, continuava as palavras difíceis. E numa situação, né, porque às vezes a gente fala assim, tem que acontecer uma tempestade, né, tem que acontecer uma situação difícil. E aconteceu dentro da minha casa. O meu esposo, ele teve um aneurisma. E para quem sabe, assim, né, um aneurisma é algo grave. Bastante. Né? Mas eu continuei orando por ele, eu fui para o hospital com ele, acompanhei ele em todas essas situações. E quando ele já estava em casa, se recuperando, né? Ele me disse algo vindo de Deus. E isso me deu mais força de continuar. De continuar lutando e continuar batalhando. Eu sempre fui uma mulher que escrevia, né? Eu sempre gostei muito de escrever. E eu sempre tive agenda. E eu sempre anotava tudo. E olha que eu anotava. Eu acho que nós temos uma escritora aqui, ela não está sabendo, ela não entendeu ainda o mistério. Eu tenho alguns na família que falam assim, falam, mãe, tia, você vai escrever um livro. Não era bem assim, mas eu gostava de escrever os cultos, eu gostava de anotar alguma coisa importante que eu ouvia, seja uma mensagem. Eu sempre escrevia alguma coisa que acontecia. Uma situação que Deus colocava, um sonho. Eu escrevia. Tudo você gosta Tudo de eu registrar. anotava. Então, quando meu esposo teve esse aneurisma, eu comecei já a relatar aquela semana, né? Aquela semana de acontecimentos. E cada dia, o dia da operação, o dia da alta dele. E tudo eu fui falando com Deus e conversando com Deus. E não esperava, assim, a resposta de Deus vir dos lábios dele. Porque era muito difícil ele me dizer algo bom. Meu Deus. Alguma palavra, assim, que, né, me animasse. E quanto mais vinda, assim, foi algo extraordinário. Eu posso dizer que foi algo extraordinário e me deu mais força, me deu mais para que eu perseverasse mais, para que eu lutasse, né, mais. Isso aconteceu no ano de 2013, está fazendo exatamente 7 anos que aconteceu isso. E eu vou ler, eu espero que eu não me emocione, porque todas as vezes que eu leio, né, eu me emociono. Eu vou ler, eu vou abrir aqui, porque eu já deixei marcado aqui, olha. Foi no dia 25 de outubro de 2013. E eu escrevi assim: estou ouvindo Deus falando dentro do meu lar, através da pessoa que eu amo. Obrigado, Senhor, por suas maravilhas. Eu estava maravilhada por essas palavras do meu esposo. Palavras de Deus usando os lábios do meu esposo Deiner. Deus te ama muito e por causa deste amor, Ele me deixou ficar para te proteger. Sei que te magoei muito, mas eu vou mudar e vou ser diferente. E vou te fazer feliz. Aleluia. Olha, minhas irmãs, Glória a Deus. Depois que eu ouvi essas palavras do meu esposo, eu posso dizer para vocês que eu chorei. Eu chorei como uma criança. Mas era um choro de alegria.
Glória a Deus. E eu digo para vocês, Glória ao Senhor. o Senhor vai te dar essa alegria, porque Aleluia. um choro de alegria, de ouvir algo lindo, Glória ao algo Senhor. lindo de uma pessoa assim, de coração, que Deus estava quebrantando o coração, né? Porque eu Isso. creio que Deus Glória a quebrantou Deus. o coração do meu esposo a estar me falando aquilo. Aleluia. E eu vou dizer para vocês, ele hoje é um homem transformado por Deus. Glórias ao Senhor. Cada dia ele fala palavras abençoadas para mim. Eu estava falando aqui um pouco com a pastora, com a Juliana, com a Juliana, que Deus assim, ele mudou meu esposo e muda Glória a ele a Deus. cada dia, transforma ele a cada dia. E eu louvo a Deus. E eu estava falando de sentimentos, né, de fé, de amor dentro do meu lar. E eu vou falar de um outro sentimento que nós temos que ter também, é gratidão a Deus. Amém. A tudo dá graças. Glórias ao E Senhor. eu sempre busquei dar graças, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida. Meu Deus. Porque você dá graças a Deus na alegria, nos momentos bons, né? Exato. Mas você dá graças a Deus, mesmo naqueles dias de chuva, mesmo naqueles dias de tormenta, mesmo naqueles dias requer difíceis, esforço, né? não é? Então eu falava, não, mas amanhã vai ser melhor. Aleluia. E você tem perseverança, e você tem fé, né? E você acredita a cada dia que Deus vai mudar a sua história, Exato. que mudou. A minha história foi transformada por perseverança, a minha história foi transformada por amor, Por amor. né? Por E fé. tudo isso por fé. E tudo isso é Deus que coloca dentro do nosso lar. Nós Amém. temos, é uma batalha diária, é cada dia, né? É uma luta diária, Com certeza. né? É todos os dias você batalhando e lutando e pedindo ao Senhor para te Porque dar assim, Irmã forças. Celeste, tudo que... Tem muito mais coisas, vocês vão ouvir, mas eu queria deixar aqui um versículo que diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, nada do que tem na nossa casa, do que acontece na vida de uma mulher que serve ao Senhor, uma mulher que abraça a causa do Senhor, o reino de Deus, nada é desperdiçado, não. Nada. Tudo contribui, converge para o próprio bem dessa mulher. Se você ama o Senhor, no final das contas, pode ter certeza, toda a tribulação que nós passamos, no final vai convergir para o nosso próprio bem. Porque a Bíblia, ela é verdade. Ela é a verdade de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, a Irmã Celeste aqui, ela foi vencendo através do amor, da fé, da perseverança, não é isso? É verdade. E a gratidão a Deus. Gratidão. A gratidão. O que eu tenho para as irmãs que estão nos ouvindo, né? E é uma oração de fé que Deus sempre coloca no nosso coração, né? Amém. E Deus colocava dentro do meu coração, dentro da minha casa. Amém. Que mesmo que você esteja vendo, assim, não esteja vendo ainda, né? Porque fé é você crer, né? Naquilo que você ainda Naquilo não que vê. você não está vendo. Exato. Então, eu costumo dizer que a fé é você ver, né, no deserto flores. Meu Deus. Então, a gente passa pelo deserto, mas você tem que passar pelo deserto, não ficar no deserto, Isso mesmo. né? Só Então, passagem. eu passei pelo deserto, eu passei por muitas lutas com meu esposo em casa, muitas palavras duras, como eu disse, mas passou. Hoje eu escuto palavras abençoadas dentro do meu lar. Amém. Então eu louvo a Deus por isso. Obrigada. Isso quer dizer que eu tenho que parar de lutar? Não. Eu tenho que continuar, porque as lutas continuam, né? Exato. E a gente... É muitas lutas. Lutas e vitórias. Lutas e vitórias. Né? Mas É a gente parceria. não tem, né? A gente não tem uma vitória se não tiver lutas. Exatamente, exatamente. Enquanto estivermos vivos, nós vamos ter lutas e vitórias. Com certeza. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Então, verdade. tem para todo mundo. Tem batalha, tem vitória, não falta nada, né, irmã Celeste? Eu creio. E assim, quando Juliana me convidou, né, a estar trazendo esse testemunho, eu falei, Senhor, me dá forças a estar falando sobre isso, porque é muito difícil lembrar de momentos difíceis da nossa vida, né? Você Bastante. chora Sim. de novo. Você volta você lá na volta, cena, né? Você volta nas feridas. Exatamente. E você uma das expõe coisas também, que uma das coisas assim que Deus sempre colocou no meu coração também é que o passado ficou para trás. Amém. E quando eu me reconciliei com meu esposo, da mesma forma que Deus fala através da palavra dele, colocar uma pedra, Sim. eu não fiquei mais jogando na cara dele o que ele falava de ruim para mim. Isso é eu não muito fiquei mais importante. falando essas coisas, porque isso dói tanto para ele como para mim também. E a gente ia estar lá toda hora machucando a ferida, né? Olha, você ouviu toda isso? hora a gente ia estar lá. Então a gente precisava de uma vida nova, uma vida transformada com Deus. E foi isso que Deus fez na minha vida. Então, mudou. não se tocava mais. Não coisas se do tocava passado, mais. né? É daqui E pra se frente. lembrasse, vamos parar com esse assunto. Amém. Isso está me ferindo, isso está ferindo você. Então a gente não vai falar mais sobre isso. Então, isso é E uma ali, preciosidade. não vamos brigar mais? Não vamos brigar mais. Meu Deus. E não tem mais briga. Então eu glorifico o nome de Deus, porque para a gente poder curtir, aproveitar, porque nós temos que aproveitar essa vitória que Deus nos dá. E eu vi muito isso na vida de outras irmãs, sabe, Juliana? Vi muito isso na vida de outras irmãs, de mulheres que já têm um esposo dentro da igreja, que já conquistou isso. Exato. E eu falava assim, meu Deus, e ela continua chateada, continua murmurando. Não murmure, não reclame. Tem essa força de Deus, tem essa gratidão a Deus, porque se Deus o levou, mesmo com todas as imperfeições, comece a olhar o lado positivo. Exatamente. O lado bom dele, porque se a gente for olhar os defeitos, a gente tem um monte de defeitos. Exatamente, somos Eu as estou primeiras. cheia de defeitos. Então, se a gente for olhar os defeitos um do outro e ficar só apontando, então vamos olhar a qualidade. Quais são as qualidades que seu esposo tem? Então vamos, né, sempre falar sobre as qualidades dele, porque ele vai ficar feliz. Se ele ficando feliz, ele também vai te fazer feliz. Olha, eu já peguei uma porção de dica aqui, eu acho que você também está pegando. Quando ele, antes da transformação, né, dele dizer lá no hospital, lembra quando ela leu a agenda e ele fez aquela declaração linda que ela se emocionou? Antes, ele falava palavras assim que nenhuma mulher quer ouvir, mas como a Celeste se comportava? Não é ele que está falando. Eu gravei isso. Eu gravei isso. É necessário que a gente pegue aqui o ouro, sabe, dessa conversa. O tesouro que está disponível para você. Viu, minha querida irmã? Não é ele que está falando. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. A casa da Celeste, a sua casa, é uma região celestial. Amém. Você é a habitação de Deus. Então, o inimigo, os principados e potestades, eles vão tentar de todas as formas minar essa região que é você, que é o teu lar. Então, preste atenção, não é contra a carne, contra isso aqui. Entenda, como a Celeste disse, não é ele que está falando. Então, você vai ali com sabedoria, né, Celeste? Na mente, você vai repreendendo, né? Porque se for audível, ele pode se tornar ainda mais agressor, né? A pessoa pode ouvir, o que? Você está falando comigo? Então, a mulher sábia, ela edifica o lar. Ela deixa a sua marca de sabedoria. Então, ela age com estratégia. Eu acredito quantos momentos, né? O tempo todo essa mulher devia orar na mente, né? E repreender algumas palavras e entender que não era o seu esposo que estava falando. E agora, ele transformado, ela ouve palavras que todas nós queremos ouvir. E agora ela pode desfrutar do que Deus trouxe para ela. Amém. Esse novo homem. É verdade.
E eu desejo isso a todas as mulheres, né? Essas mulheres que estão ouvindo, essa vitória. Existe um caminhar, existe estratégias de Deus, né? Deus, ele vai te dando estratégias. À medida que você vai ouvindo a palavra, que você vai lendo a palavra, Isso. que você vai indo à casa de Deus, que você vai ouvindo, são estratégias. E eu saía fortalecida, né? Por isso que é importante a gente ler a palavra, ouvir a palavra. Ai, que eu bom. tenho algumas amigas que eu falo, ouve louvor dentro da sua casa, né? Isso é importante, né? O louvor liberta, né? E ouve palavras abençoadas, coloca essas palavras abençoadas dentro do seu lar, né? Amém. Porque a partir do momento que você coloca um culto, para ouvir um culto dentro do lar, mesmo que nesse momento que nós estamos passando, né? De pandemia, que graças a Deus está acalmando, mas ainda estamos, né, passando, mas você pode ouvir, você pode colocar um louvor dentro do seu lar, você pode colocar, eu hoje, antes eu não tinha essa oportunidade, né? Mas hoje eu coloco um culto para ouvir, ele está ali, Glória ele está a Deus. recebendo, de alguma forma, Exatamente. ele está recebendo a palavra de Deus, entendeu? Eu coloco isso dentro da minha casa, né, Juliana? Exatamente. Então, isso é muito importante, a palavra de Deus tem que reinar. Até mesmo para que a mulher que está passando por essa situação, ela focar só naquilo que ela está vivendo, ela vai se entristecer muito o tempo todo, ela vai focar só naquilo e ela vai, assim, se desestimular e ela só vai lá. Mas quando, à medida que você pega a palavra do Senhor, como a irmã Celeste disse, põe um louvor, ou você mesmo, quer melhor ainda, uma bomba mesmo, começa a louvar com teus lábios, assim, sabe? É verdade. Porque o louvor sai de você. Juliana, eu sou desentoada, não sei cantar, sabe? Não sei o tom. Você é a verdadeira adoradora do Senhor. Então, louvar ao Senhor, né, em momentos assim, não tem como o inimigo ficar, ele vai realmente sair num raio de distância muito grande, ele não vai permanecer ali, naquele local, porque você está adorando ao Senhor, você está diante de uma situação bem difícil, está buscando ao Senhor, está dando ao Senhor a tua adoração, a tua entrega ao Senhor. Eu já experimentei fazer isso, eu acredito que a irmã Celeste também, porque servirmos ao Senhor, ficarmos alegres assim, quando tudo vai bem, é bem fácil. Mas diante das situações difíceis, a gente vai vendo quem nós somos, nós vamos nos revelando quem somos diante das situações difíceis que nós vivemos, né? E hoje a irmã Celeste está desfrutando disso. É verdade. E eu vou falar mais uma coisa que, ouvindo você falar aqui, o Espírito Santo de Deus veio no meu coração. Amém. Que todas as vezes, né, que eu orava, que eu colocava a minha situação diante de Deus, né? Porque você coloca aquela tua dificuldade. Isso. E você tem mais é que fazer isso mesmo, né? A gente tem que fazer isso. Colocar a nossa dificuldade, aquele problema, aquela situação de relacionamento, porque era luz e trevas dentro da minha casa. Sim. É você dormindo com o inimigo, você vivenciando aquilo ali, uma batalha espiritual dentro do meu lar. E eu orava para que isso tivesse um fim, e teve um fim para a honra e glória do Senhor. Amém. Mas após a cada oração, Deus me dava um refrigério. Amém. E esse refrigério eu pedi ao Senhor, porque está na palavra, porque quando você ora de acordo com a palavra de Deus, porque Ele diz, né, na sua palavra, que Ele acalma o nosso coração, que Ele tranquiliza o nosso coração, que Ele nos dá esse refrigério, que o fardo dele é leve. Então, quando eu orava ao Senhor, eu clamava por isso, porque muitas noites mal dormidas, e eu ficava só pensando em pensamentos negativos, pensamentos ruins, o que Ele está fazendo, o que é isso, o que é, né, palavras, aquelas palavras duras, né, de uma certa forma, né, me deixava triste por Sim. Isso, não é verdade? Você é humano. Eu sou ser humano. É. Então, mas ali eu ia para o joelho, eu orava, eu ia para o meu monte, e o teu monte pode ser em qualquer lugar, pode ser no seu quarto, pode ser um cantinho especial com Deus, secreto, né? Você o seu secreto. E eu entrava nesse particular com Deus, eu orava ao Senhor, e eu falava, Senhor, após essa oração,
Eu quero ter esse refrigério. Amém. E para a honra e glória do Senhor, Ele me dava todas as noites esse presente. Porque eu orava e eu conseguia dormir. Eu deitava o travesseiro como se fosse uma criança. E dormia aquela noite toda. E aquela noite não ficava perdida mais. Glória a Deus. Eu não perdi uma noite, porque eu entregava ao Senhor as minhas dores, os meus lamentos. E tudo aquilo que você tem para entregar, entregue ao Senhor. Amém. Coloque nas mãos de Deus. Porque tem coisas que nós não podemos. Eu não podia mudar a cabeça do meu esposo, mudar o pensamento dele, mudar a forma dele de falar, né? Porque a gente quer, né? Que abra e... Se fosse por nossa conta. Não é? Mas eu orava. Eu pedi àquele que pode todas as coisas. Amém. Ao Deus do impossível. Aleluia. E Ele pode. E Ele quer que você persevere, Ele quer que você não desista, que você não escute o que o adversário, o que o inimigo está falando. Porque o inimigo ele vai tentar, ele é o tentador, isso faz parte dele. Sim. Ele vai tentar, mas nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Então é isso que eu quero deixar para as minhas irmãs, né? É deixar essa palavra de vitória. Nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus, né? Eu sou mais que vencedora e a todo tempo de oração eu perseverava nisso, nessas palavras, mesmo ainda não vendo a minha vitória, mesmo não enxergando a minha vitória, né, Ju? Eu não enxergava ainda, não estava vendo aos meus olhos, mas os meus olhos espirituais, eu já orava e vendo e profetizava dentro da minha casa, um lar de paz, as virtudes do Senhor reinando dentro do meu lar. Glória né? a Deus. Eu não quero dizer, não é que hoje ainda não acontece, mas Deus ainda nos dá mais força, porque cada dia é de vitória em vitória. Exatamente. Não é verdade? Você recebe uma vitória, o inimigo tenta novamente, agora eu vou e você vai de vitória Só vai em vitória. agregando as experiências. E você vai se fortalecendo. Exatamente. Talvez você fale assim, olha, essa irmã é forte, mas você é forte, porque veio a luta e você não desistiu. Exatamente. Entendi? E o Senhor é contigo. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Nós estávamos aqui falando antes e eu queria que você se preparasse nesse momento, porque esse chamado na vida da irmã Celeste é muito lindo. É um chamado que, na verdade, é para todo o ser humano, todas as pessoas que servem ao Senhor, que é o legado de oração, de nós falarmos com Deus. São duas coisas que nós temos que fazer. Falar com Deus porque Ele fala conosco, sobretudo através da sua palavra. Quando nós lemos e examinamos as Escrituras. Nesse momento agora, eu queria que você já se preparasse aí, porque a irmã Celeste vai estar orando por todas nós. Amém. Todas nós. E eu quero que você se concentre nesse momento. O que você tem vivido, pelo que você tem passado. Deus não desperdiça nada. Tudo tem um propósito. Quero deixar outro versículo aqui para você da palavra de Deus. Eu é que sei que pensamentos têm ao vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Amém. Para vos dar o fim que desejais. Deus sabe o pensamento que tem ao seu respeito. Tudo que você e eu passamos nessa vida. Deus tem propósito com tudo isso. Então, coloca aí no teu coração, se concentre agora, porque nós vamos clamar aquele que pode fazer aquilo que você não pode, que eu não posso. No nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui nós nos colocamos diante da Tua santa e gloriosa presença e clamamos ao Teu Santo Espírito, meu Pai, que venha nos conduzir nesta oração, que venha tocar no coração de cada mulher que está ouvindo essa mensagem. Senhor, abençoe essas vidas, abençoe esses lares, que venha cair por terra, meu Pai, toda palavra, todo sentimento contrário ao Teu, tudo aquilo que não provém de Ti, venha cair por terra, mas que venha reinar dentro desses lares que estão ouvindo essa mensagem, o Teu amor, a Tua paz, a Tua longanimidade. Senhor, em nome de Jesus,
Que a unidade do Senhor venha sobre essas vidas, que venha entrar sobre cada relacionamento, sobre cada casamento, sobre cada filho, meu Pai, em nome de Jesus. Que venha cair por terra todo espírito de rebeldia, todo espírito, meu Pai, contrário ao teu. Mas que a tua paz, que aonde as tuas filhas entrarem, a tua paz esteja, que aonde as tuas filhas entrarem, o teu amor esteja, que os seus esposos venham olhar para elas, meu Pai, com um olhar, meu Pai, do Senhor. Aleluia. Que os seus esposos venham honrá-las, como hoje o meu esposo me honra, meu Pai. Eles venham honrá-las, meu Pai, venham respeitá-las, meu Pai, em tudo. Mas, Senhor, coloca dentro do coração das tuas filhas, meu Pai, a tua vontade, a tua palavra, que elas orem dentro da tua palavra, dos teus ensinamentos e dos teus conceitos. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, assim nós cremos, em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você crê, então somente espera no que o Senhor tem para concluir na sua vida. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Eu quero muito agradecer você, irmã Celeste. Louvo a Deus pela sua vida. Agradeço, assim, eu tenho o prazer de saber tantas outras coisas nos bastidores da vida desses anos que nós nos conhecemos. E eu já atribuí à irmã Celeste uma personagem da Bíblia, uma mulher da Bíblia, porque através da irmã Celeste eu aprendo tanto. Amém. E é isso que a serva do Senhor está fazendo, imitando ao Senhor, para que nós imitemos. Nós precisamos ser imitadoras de Cristo para que outros nos imitem. Amém. E eu posso e tenho a serva do Senhor como referência na minha vida, de mansidão, de gratidão, de fé, de amor. Amém. Imbatível se tiver isso, imbatível. Amém. Que o Senhor continue te fortalecendo. Não acabou as batalhas, mas também não acabou as vitórias. É verdade. Enquanto estivermos vivas aqui nesse mundo, vamos prosseguindo, como você mesma disse, de fé em fé, de vitória em vitória. Amém. Aprendendo com o nosso Senhor. Eu que agradeço por essa oportunidade. Eu que agradeço. Amém. Deus nos abençoe e até a próxima mulher que Deus tem separado para estar aqui conosco, para que eu e você possamos aprender ainda mais. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, minha amada. Fique em paz, que o Senhor te guarde e que o Senhor faça resplandecer sobre você a sua glória. Guarde tudo isso que você ouviu na tábua do seu coração e use sempre em momento propício, porque você vai precisar o tempo todo, porque eu lanço mão de tudo que eu ouvi para continuar colocando em prática na minha vida. Que o Senhor te abençoe sempre, no nome de Jesus. Um grande beijo e a paz de Cristo.